Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonélio. A voz está bem melhor, né, Rudá? Estou fazendo um esforço danado, viu? Rudá, hoje 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, também dia das crianças. Rudá, você sabe que todo político gosta muito de fazer aquela foto clássica em época de eleição, carregando uma criança nos braços, até beijando uma criança, principalmente em comunidades bem carentes. Como é que está a situação da criança e do adolescente? Nesse 12 de outubro, as crianças brasileiras podem comemorar alguma coisa, principalmente no âmbito nacional, no governo Dilma Rousseff? Olha, no governo Dilma Rousseff não muito. Tanto é verdade que ela já mais ou menos assumiu o pouco que vem fazendo. Só para você ter uma ideia, um levantamento recente revelou que até julho, só 40% das ações previstas no orçamento ligadas aos direitos da criança e adolescente tinham sido cumpridas. E algumas muito importantes não tinha sido liberado recurso nenhum, como é o caso ao apoio aos fóruns de defesa do direito da criança e adolescente. Vou explicar para o ouvinte. Os fóruns de defesa dos direitos da criança e adolescente são os fóruns da sociedade civil que elegem, entre outras ações, os representantes não governamentais que fazem parte dos conselhos de direito. Então, os fóruns, para poder existir e funcionar, e eleger representantes à altura do que nós, cidadãos, desejamos, precisam ter recursos, e está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Pois bem, o governo federal não gastou um centavo até julho. Essa é uma situação grave, porque o Conselho de Direito da Criança e Adolescente, ele é mais importante do que o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é muito conhecido porque ele tem essa ação fiscalizadora, e brasileiro teme muito fiscalização, né? Mas o Conselho de Direito, tanto do município como do Estado, como nacional, é o conselho que delibera as ações, exige, aliás, ele manda o governo fazer algumas ações. Se o fórum da sociedade civil, que elege os representantes, não tem dinheiro, fica então um fórum para inglês ver, um conselho, de direito da criança e adolescente para inglês ver. Porque quem tem recurso e faz as suas ações e imprime a sua marca é o governo. Sociedade civil não consegue nem se reunir direito. Você entende, então, por que as crianças e adolescentes, elas não têm muito o que festejar? Ou seja, pode até melhorar alguma coisa na vida delas, mas o fato é que continua o governo centralizando tudo quando quer, principalmente no período que tem que dar abraço e beijinho nas crianças em época eleitoral. Bom, e você pode falar muito bem sobre esse assunto porque você conheceu a fundo, você participou efetivamente desse processo, Rudá. O que ocorreu foi que eu fui o primeiro coordenador de pesquisa que avaliou o sistema de atendimento ao adolescente ator de ato infracional de Minas Gerais. Naquele período, o Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente de Minas financiou, na verdade, duas pesquisas, primeiro da grande BH e depois de todo o Estado, sobre como é que se atendia o adolescente que era acusado de cometer e sentenciado, cometer algum ato infracional. E nós ficamos estarrecidos naquele período, porque se falava muito que tinha que criar muitos centros de internação, havia um alarme geral, inclusive do judiciário, de que precisava construir mais 5 centros de internação, e ao avaliar os livros de sentença, nós percebemos que a grande maioria, como acontece até hoje, dos atos infracionais era furto, e muitas vezes furto para se alimentar. Em segundo lugar, os atos mais violentos, que era assim, um ínfimo, uma coisa quase imperceptível, eram causados principalmente pelo consumo do crack. E aí, os juízes, naquele momento, não sabiam julgar direito, julgavam como crime e colocavam um monte de adolescentes internados quando não precisava exatamente disso. Precisava era de uma ação educativa e social com a sua família. Então, a gente acaba, até hoje, sendo refém dessa leitura equivocada de que cometer um ato infracional, encerramos a vida pública dessa criança, desse adolescente. Bom, Rudá, para que as crianças tenham, então, algo a comemorar no próximo ano, 2012, no próximo dia 12 de outubro, na sua opinião, o que deveria ser feito, então? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu já estava traçando um pouco o caminho. Nós precisamos, em primeiro lugar, aumentar os recursos
para os fóruns da sociedade civil. Acho que nós temos que fazer uma alteração na lei para que os nossos representantes da sociedade civil não sejam escolhidos só indiretamente nesses fóruns, que tem eleição direta, como é o caso do orçamento participativo que elege seus delegados e os conselheiros. Eu gostaria muito de ver pais disputando uma vaga num conselho, porque aí nós popularizaríamos os conselhos. Segundo lugar, precisaríamos ter a descentralização dos conselhos. Os pais, aqueles que acompanham as crianças, e os próprios adolescentes, eles teriam que ter, perto de onde moram, alguém que possa acolhê-los no momento de insegurança, de risco. Ele não tem que ficar correndo até o conselho. O conselho tem que estar no bairro. Isso é muito importante para nós. Nós temos que descentralizar. E, finalmente, nós temos que dar mais recursos ao Fundo da Infância e da Adolescência, que existe tanto nos conselhos municipais, como de Belo Horizonte, como no Conselho Estadual de Minas Gerais. A gente não tem orçamento público investido no fundo, no FIA, chama Fundo da Infância e da Adolescência. Eu acho que mais participação dos pais e da sociedade, mais recurso da sociedade e dos governos para os fundos, que esses fundos é que fazem as ações do Conselho realmente funcionarem, isso seria um primeiro passo para efetivamente a gente começar a mudar a realidade das crianças e adolescentes do nosso país. E aí, vale até a pena dar tapinha e beijinho na época de eleição. Porque, no fundo, quem vai estar dando um beijo e agradecendo vão ser as crianças e adolescentes. Se não, continuamos como hoje. O tapinha e o beijinho vem do candidato, não vem das crianças e adolescentes. Tá certo, então, Rudá Hist, nosso colunista político, fazendo sua análise todas as manhãs aqui na Band News. De volta amanhã, quinta-feira. Rudá, uma ótima quarta, um ótimo feriado para você. Uma ótima quarta, prometo que eu vou continuar fazendo gargarejo aqui. Continua assim, Rudá.